Fala, meus amigos, vamos começar mais um programa aqui no canal Espaço da Bola, falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá no ar o lado B do Brasileirão. Então vamos embora, vamos falar um pouquinho desse Campeonato Brasileiro aí da Série B, que segue muito embolado. Desde a semana passada a gente teve muita coisa aí, algumas mudanças de panoramas aí de algumas equipes, e a gente vai trazer aqui para vocês exatamente essa situação aí das equipes no Campeonato Brasileiro, né, num compacto aqui, falando da Série B, vamos trazer os jogos também, expectativas e muito mais, certo? Já deixa aqui, galera, o seu like aqui no vídeo, né, para fortalecer aqui a nossa página. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vamos embora, vamos falar um pouquinho de futebol, já convidando vocês também a acompanhar as nossas lives, que de segunda, quarta e quinta a gente tá fazendo live aqui no canal, né, para poder conversar de uma maneira mais ampla sobre o futebol aqui com vocês, beleza? Então, gente, qual é o primeiro assunto que eu quero conversar, velho, aqui com vocês? Eu tô com uma tela aberta aqui, na verdade, duas telas, porque eu tô com a tabela de classificação depois da 16ª rodada, né? Todo mundo com 16 jogos. E eu tô com a tabela de classificação aqui atual, com os 18 jogos, né? Com as 18 rodadas. A última rodada do primeiro turno vai começar hoje, né? E aí, na próxima semana, a gente volta aqui para falar como é que começam aí os times nesse segundo turno, né? Como é que os times vão voltar. Vão ter mais duas rodadas, né? Até o próximo programa. Tiveram duas rodadas até o programa de hoje, então a gente não vai muito aqui tá trazendo esse panorama de como foi cada jogo, como vai ser cada jogo, né? É muita partida, 40 jogos é muita coisa. Mas a gente vai trazer os destaques, vamos falar sobre as mudanças de patamar de algumas equipes aqui, né? E vamos trazer qual é a expectativa para algumas partidas aí e quais os jogos você tem que ficar de olho para poder acompanhar o melhor aí dessa Série B, que é a mais equilibrada de todos os tempos. Já falei isso aqui, tá? Vamos lá, galera. Não dá para mudar muita coisa, não dá para virar a tabela de cabeça para baixo, né? Da semana passada para cá, porque foram duas rodadas apenas. Mas dá para mudar muita coisa de várias equipes. Começando primeiro pela equipe do Náutico, que não só nas duas últimas rodadas perdeu, como nas duas anteriores a essas também. O Náutico vinha de 14 jogos de invencibilidade, né? E uma derrota só na temporada inteira. E o Náutico já vem de 4 derrotas consecutivas. Teve alguns desfalques, teve algumas perdas de jogadores e não conseguiu se encaixar ainda a equipe do Náutico. E realmente vem numa fase muito ruim. Na semana passada, na terça-feira, o Náutico ainda estava na liderança do campeonato. Só que vinha com 30 pontos, o Coritiba com 30, o CRB 28, o Goiás 27 e Avaí 27, então estava perigando sair do G4. E foi isso exatamente que aconteceu. Não só saiu do G4, como caiu para a 6ª colocação. Então, assim, hoje a gente tem na liderança o Coritiba com 33 pontos, e inclusive o Coritiba ainda apanhou do CSA, levou 3-0, né, nesse final de semana. Belíssima partida do CSA, e assim, mostra que o campeonato é realmente muito equilibrado, né? O Coritiba, 33 pontos, o CRB 32, segue aí na cola da liderança aí, né, o CRB. O Goiás vem com 31, Sampaio 30. Então, o G4 só mudou exatamente aí essa troca, né? O Coritiba, o CRB e o Goiás, cada um sobe em uma posição, e o Sampaio entra no G4 aí, busca essa vaguinha no G4. Aí a gente tem o Coritiba 33, CRB 32, Goiás 31, Sampaio 30, Avaí 30 e Náutico 30. Então o Náutico já cai aí até para a 6ª posição. Então, naturalmente, já vira um destaque negativo essa equipe do Náutico, né? Por conta de tudo isso que vem acontecendo aí com a equipe, vem numa fase vinha numa fase sensacional e agora inverte completamente a situação do Náutico, né? Preocupa demais a sua torcida. Galera que frequentava aqui o canal já falava que o acesso já era realidade e que eles buscavam agora, a briga deles era título. E agora, o perigo de até caída pelas tabelas aí, né? Tá em queda livre realmente a equipe do Náutico na tabela, e torcer aí, como nordestino também, né? Por uma mudança aí de panorama da equipe do Náutico, né? Tô aqui na torcida pela galera aí de Recife. Outra coisa que mudou muito na tabela de classificação foi a zona de rebaixamento. Não mudou tanta coisa assim. Semana passada, né? A gente tinha na zona de rebaixamento, em último colocado, o Brasil. Aí vinha com
4 times com 13 pontos. Londrina, Ponte Preta, Vitória e Confiança. O Confiança tinha acabado de vencer a equipe do Náutico por 4-0 e tinha saído da zona de rebaixamento. E aí a minha torcida ia para que o Confiança desse aquela melhorada, né? Virasse a chavinha e começasse a engatar. Mas o Confiança perdeu esses 2 últimos jogos de novo e voltou para a penúltima colocação, né? Então, assim, em uma rodada o Confiança saiu do 20º para 16º e em 2 rodadas voltou de 16º para 19º. Então, modificação aí de novo, né, no panorama da equipe do Confiança, e que o que parece realmente é que aqueles 4-0 do Náutico foi o ponto fora da curva da equipe do Confiança, infelizmente, né? Outra mudança aí foi a equipe da Ponte Preta, que estava na zona de rebaixamento, era um time que vinha assustando o seu torcedor, e agora, né, estava com 13 pontos aí, 2 vitórias consecutivas da última rodada para cá, saiu da 18ª e foi para a 14ª colocação, passou Cruzeiro, passou o Vila Nova, né, e agora está em 14º colocado, já deu uma desgarrada um pouquinho, né, não tanto assim. Continua a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas pelo menos já passou algumas equipes, já está com uma certa folga, né, tem que continuar pontuando a equipe da Ponte se quiser escapar. Mas a equipe do Vila Nova, né, já vem há um certo tempo aí tropeçando, 3 derrotas consecutivas. O Vila Nova, que estava em 14º colocado, tinha 18 pontos, segue com 18 pontos, só que agora cai para 15º e os 5 pontos de vantagem que tinha em relação à zona de rebaixamento se transformaram em apenas 3 agora. Então já está numa situação um pouco mais preocupante a equipe do Vila Nova. E o último destaque de mudança aí na tabela de classificação é o próprio CSA. Vocês estão vendo, né? Eu, torcedor do CSA, estou feliz da vida com essa mudança de posicionamento aí do CSA. Não posicionamento na tabela propriamente dita, porque o CSA só saiu da 12ª para a 11ª posição, só passou o Brusque, né, nessas 2 rodadas aí, mas com 2 vitórias consecutivas o CSA muda um pouco o patamar da equipe, né, olha um pouco mais para frente. E tomara que não seja só algum momento aí de boa fase, tomara que o CSA estenda mais essa boa fase, né? Porque o time estava em 12º colocado, com 19 pontos, estava a 6 pontos da zona de rebaixamento e estava a 8 pontos do G4, então estava mais perto do Z4. Hoje, o CSA, com os 25 pontos que tem, está a 9 pontos da zona de rebaixamento e está a 5 pontos apenas do G4, a 8 pontos do líder. Então, se for olhar em pontuação, o CSA está mais próximo do líder da competição do que da zona de rebaixamento. Está muito mais perto do G4 do que da zona de rebaixamento. Então, meio que assim, o CSA vira um pouco essa chave agora e começa a pensar em subir cada vez mais na tabela de classificação, certo? Então, assim, é uma briga que o CSA está querendo entrar, né? Ainda acho que precisa, claro, sempre precisa pensar jogo a jogo, né? Mas eu acho que o time do CSA aí teve essa mudança também de patamar aí, tranquiliza um pouco mais. 2 boas vitórias, né, contra a Confiança e contra o líder da competição, Coritiba, faz com que o CSA ganhe mais confiança aí para a sequência da competição, dá mais tranquilidade para o Ney Franco trabalhar, né? Então, fica esse detalhe aí também para a equipe do CSA. E aí, aqueles destaques que eu falo sempre, né, destaques positivos e destaques negativos, fico como destaque negativo, o grande destaque negativo, o Náutico, né, caindo pelas tabelas, o Vila Nova também que se aproxima aí da zona de rebaixamento, o Confiança que, apesar de eu achar que poderia dar uma mudada de chave, né, na competição, voltou a perder e volta aí para a zona de rebaixamento, preocupando ainda o seu torcedor. O Brasil de Pelotas, que já vem há muito tempo aí também nessa última colocação, né, então são destaques negativos. Positivos, claro, a Ponte Preta, como eu falei, que saiu da zona de rebaixamento, 2 vitórias seguidas. O CSA, que eu já falei aí, que mudou a sua visão, né, na tabela de classificação. E que, apesar de o CRB ter tido a chance, ter tido a faca e o queijo na mão para assumir a liderança depois da derrota do Coritiba, né, o CRB não conseguiu vencer o Vitória. Eu acho que o time do CRB segue sendo um destaque positivo porque vem se estabelecendo aí no G4, certo? Então, quero dar esse destaque aí também. Aliás, o Sampaio também vem fazendo uma bela de uma campanha, viu? Tava com uma sequência muito ruim, tava caindo, inclusive caiu para a segunda parte da tabela e agora vem com 3 vitórias e 1 empate nessa última rodada agora, o Sampaio, e volta a figurar no G4, então uma crescente muito boa da equipe do Sampaio. Próximos jogos, hoje já tem um monte de jogo, né? Nordestino que só a bexiga jogando no dia de hoje, certo? Mas
Hoje é o lado B do Brasileirão, né? Então é destaque para todo mundo. O Nordeste em Foco é de segunda e sexta, certo? Então, nossos vídeos aqui enfatizando as equipes do Nordeste. Confiança e Remo jogam hoje às 7 horas. Náutico e Cruzeiro jogam também às 7 horas. Coritiba e Ponte Preta às 9h30. Sampaio Corrêa e Avaí também às 9h30. Jogo que eu vou ficar mais de olho vai ser o Náutico contra o Cruzeiro, né? Porque o Náutico precisa voltar a vencer e o Cruzeiro é sempre uma atração aí no campeonato. E das 9h30, eu acho que o Coritiba deve vencer a Ponte Preta, né? Tem mais time para isso. E eu vou ficar de olho em Sampaio e Avaí, que é um duelo direto pelo G4, certo? Então esses são meus destaques de hoje. Vamos dar umas olhadas nos destaques aí dessa sequência. A gente tem, acho que até uma boa partida entre Guarani e Botafogo, é interessante ele se assistir. O Vila Nova e o Vitória disputando fugir aí da zona de rebaixamento, duelo direto também. O Operário querendo subir na tabela, enfrenta o CRB que quer voltar, quer assumir a liderança, quer manter esse G4. Bom duelo para se acompanhar também. Na quinta-feira tem Brasil de Pelotas e CSA, que para mim é sempre um destaque, o time do CSA, né? Na sexta-feira a gente já vai ter Avaí e Coritiba, belo duelo também. E Cruzeiro e Confiança, né? Como eu já destaquei aqui, o Cruzeiro é sempre interessante a gente acompanhar. Vamos ter no sábado Operário e Vasco. Esse é o meu destaque aí para o dia do sábado. E no domingo, Goiás e Sampaio Corrêa, mais um duelo valendo posição diretamente na ponta da tabela, às 4 da tarde. Então esses são os meus destaques aí, né, para você que gosta de acompanhar a Série B. Essa Série B que está sendo a mais equilibrada e a mais disputada de todos os tempos. Então, velho, olho em diversas partidas, porque toda rodada tem uns 2 ou 3 jogos muito bons de se acompanhar, certo? E é isso, gente. Agradeço aqui a presença de vocês no canal Espaço da Bola. Tamo junto, minha galera. Um abraço aí, valeu e até semana que vem. Amanhã tem mais live, segue programação normalmente aqui no canal Espaço da Bola, beleza? Um abraço, gente. Valeu, até a próxima aí. Eita! Na segunda-feira tem jogo, viu? Tem Náutico e CSA. Eu esqueci. Segunda não, vai ser terça-feira esse jogo? Terça-feira que vem. Mas terça-feira que vem a gente fala dessa bexiga. Esqueci, eu me confundi aqui. Valeu, galera. Foi mal aí pelo equívoco, mas tamo junto. Um abraço.